Sejam bem-vindos ao Times que Arrebentam, a produção de conteúdo do Christian Oliveira. Ele que é especialista em formação e desenvolvimento de equipes há quase 30 anos e está à frente de times onde ele ajuda no aumento de performance, ajuda os times a conseguirem construir melhor a sua atuação profissional, contribui para o desenvolvimento individual de cada participante de equipe e faz com que as empresas prosperem através da felicidade daqueles que fazem isso acontecer. Christian Oliveira, vamos conversar sobre times que arrebentam. Ei, Jimmy, tudo bem? Grande alegria de poder estar aqui e apresentar a proposta Times que Arrebentam. É isso aí, eu estou muito feliz com esse primeiro episódio. Na verdade, eu estou aqui para te apresentar, né? Esse aqui é o teu espaço de conteúdo, é onde quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando vai poder se conectar a você e entender quais são as técnicas, qual que é a metodologia, qual que é o conhecimento que você aplica aí para aumentar a performance de equipes, para fazer com que times exerçam o seu papel de uma maneira melhor. E eu quero começar isso falando sobre a tua trajetória. Você tem uma trajetória bastante grande, né, de quase 30 anos, ajudando empresas a melhorarem a sua performance, a empoderar equipes nessa missão, né, de aumento de performance. E eu queria que você contasse rapidamente para a gente, porque eu sei que ela é muito longa, os principais pontos, como tudo isso foi acontecendo na tua vida. Olha só, realmente eu tenho uma experiência bastante grande e me dedico a pesquisar e entender, né, o impacto que pessoas e equipes podem trazer para as organizações e para a sociedade como um todo. Eu comecei lá em 93 na indústria moveleira, né, trabalhando com equipes de produção, da área produtiva. Devido aos excelentes resultados, acabei sendo convidado, né, a participar do desenvolvimento no sistema de franchise, então desenvolvendo equipes nas lojas de franquia. Enfim, né, ao longo do tempo, né, tive a oportunidade de ajudar inúmeras organizações e equipes com atuação em diferentes setores econômicos. E desde 2011 eu passei a me dedicar também à docência, quer dizer, além das atividades voltadas à prática, né, à atuação no mercado, também a pesquisa, divulgação de conhecimento e formação de pessoas. É difícil resumir, né, tanto tempo Sim, assim em poucas palavras, mas de maneira geral, Jimmy, essa é a minha história, né? Sim. E fiz uma opção por colocar o potencial das pessoas no foco das organizações e ajudá-las a se desenvolver. E fazendo assim, né, prestando também um trabalho para o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Os negócios são a célula mínima do desenvolvimento de qualquer nação, de qualquer povo, e essa foi a minha escolha, né? Me dedicar a isso. Nessas primeiras palavras, Cris, já fica muito claro para a gente como é forte a tua conexão com pessoas e como isso já vem de longa data e todo mundo sabe como isso é importante para desenvolver equipes. E agora você vive um novo momento na tua carreira, um novo momento nessa tua jornada que passa pela construção de um movimento ainda mais forte nesse sentido, que é o Times que Arrebentam, né? Esse passo que você dá agora. O porquê desse movimento, o que você enxergou no mercado para poder assumir a frente disso e liderar essa transformação nas equipes que a gente enxerga por aí? Então, olha só, Jimmy, a gente está vivendo um momento único, um momento especial de grandes transformações. A tecnologia vem ocupando espaços e causando benefícios nunca antes imaginados, seja na tecnologia da informação, seja na biotecnologia, medicina, instrumentos para sustentabilidade. A gente tem todo um novo arcabouço de instrumentos para melhorar a nossa vida, para melhorar, né, a nossa sociedade. E isso está impactando de maneira extraordinária todas as organizações. E o elemento fundamental de todas as empresas são as pessoas. Eu posso ter um volume de recursos financeiros, eu posso ter máquinas, posso ter equipamentos, mas a inovação ela se dá através das pessoas. E aí a ideia de trazer para o centro da conversa, né, os times que arrebentam, é justamente, primeiro, eu poder compartilhar essa minha experiência, poder compartilhar
as pesquisas que eu venho fazendo, mas também congregar as pessoas numa comunidade que possa fazer isso crescer e se disseminar. Então, Times que Arrebentam não é só um produto, um mote do Christian. Na verdade, é um convite, né, às pessoas que têm interesse em implementar melhorias, em se desenvolver profissionalmente, em ajudar as suas organizações, né, a darem saltos, tanto qualitativos quanto qualitativos, e colaborar na construção, né, dessa comunidade, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências, trazendo boas perguntas e aí formando essa comunidade aí que a gente pretende formar em torno, né, da formação de equipes de alto desempenho, os times que arrebentam. A gente sabe, Cris, da tua crença, né, no ponto de que gerar valor faz com que a gente consiga exercer o nosso potencial máximo, seja individualmente ou como equipe. E isso é muito importante no desenvolvimento humano, né? A gente está fazendo parte de algo que a gente sabe que está gerando valor. Sem dúvida, Jimmy. Veja só, os negócios, né, a organização econômica em si, elas são os meios pelos quais nós conseguimos buscar, me atrevendo a usar um termo aqui que é muito amplo, a nossa felicidade, quer dizer, a nossa prosperidade pessoal, o nosso bem-estar, né? São as coisas que nós fazemos para buscar aquilo que nós desejamos, são os nossos desejos, atender às nossas necessidades. Então, os negócios são um meio. O que são negócios? É eu olhando para as necessidades da sociedade, me organizando, propondo valor, né, e trocando por aquilo que eu preciso, por aquilo que eu desejo. O desenvolvimento humano, quer dizer, eu desenvolver a mim, ele está grudado como um unicarne nisso. Quer dizer, é a única maneira que nós encontramos até hoje de progredir. Eu colaboro, eu uno forças com os outros, né? Eu desenvolvo a mim mesmo, eu busco complementar as minhas fortalezas com pessoas que se juntam a mim nessa tarefa, e autodesenvolvimento, colaboração e produção de valor são a fórmula da organização da nossa sociedade, e isso remonta os tempos mais primitivos. Então, independente da organização social na qual nós estamos vivendo, se eu faço parte de uma empresa, né, de uma empresa com fins lucrativos, se eu faço parte de uma ONG, ou se eu faço parte de uma trupe de teatro ou de um time de futebol, isso está intrinsecamente ali embutido. Então, a minha crença é que as pessoas têm um potencial absurdo, né, para se desenvolverem, para colaborarem e para entregar valor umas para as outras, é que levou ao nascimento, né, de times que arrebentam. E eu acho que vai muito além disso também, né, Cris? Porque você também tem um papel dentro das organizações e como um treinador de times que arrebentam, né, nesse posicionamento, você tem também o papel de resgatar o valor que existe nas pessoas e de conectar isso com o propósito da empresa, de fazer essa junção entre as duas fatias e fazer com que o processo entre num modo de geração virtuosa de benefícios e de resultados. Então, você também é o cara que conecta esses propósitos das pessoas, dos times, com as organizações. Sem dúvida. A minha proposta é justamente essa, é ajudar as organizações, as pessoas, os times, a entenderem esse processo. Quer dizer, como é possível que eu tenha engajamento, que eu tenha vontade de fazer, que eu me coloque à disposição dessa organização, seja ela pequena ou seja ela uma grande organização, e eu possa prestar a melhor contribuição. Por outro lado, a organização, né, de novo, pode ser a padaria da esquina ou pode ser uma grande multinacional. Quer dizer, ela precisa criar um ambiente no qual cada indivíduo possa florescer e dar a sua melhor colaboração. De que maneira isso se dá? Primeiro, entendendo quais são as características únicas, quais são o que a gente chama de competências que essa pessoa pode colocar. Mas, acima disso, o que traz a alma dessa pessoa que ela pode congregar algo maior, né, um ente maior, uma entidade maior, que é
a equipe de trabalho, que é a organização do trabalho em si, e aí que isso, quer dizer, não é a soma de um mais um, né? Mas sim um expoente onde a soma é muito maior, né, do que os indivíduos que a compõem. Times que arrebentam são times que entregam muito mais do que se eu atuasse individualmente. Por isso a gente monta uma equipe de trabalho. Não estou falando só de carga de trabalho em si, muito mais do que isso. Eu vivi isso lá na indústria, quer dizer, a indústria é muito quantidade, né? Tem o elemento qualitativo, mas quantidade. Agora, se eu vou falar, por exemplo, de uma organização que trabalha com conhecimento, que trabalha com tecnologia, com desenvolvimento tecnológico, ou trabalha com cultura, com desenvolvimento de entretenimento, por exemplo, as medidas são outras. E aí despertar a alma das pessoas para que elas realmente entreguem algo único, algo que tenha significado e multiplique esse valor, é o nosso grande desafio. Isso é um ponto muito importante, Cris, porque quando a gente analisa a ótica do time que arrebenta, que é esse time que gera valor, e a gente não está falando de quantidade ou carga de trabalho, como você falou, a gente está falando do resultado ali, daquilo que precisa ser feito da maneira melhor possível. Quando a gente coloca esse conceito do time que arrebentam, dos times que arrebentam, é importante fazer um paralelo com os times mais tradicionais, com aqueles times que muitas vezes se pegam desmotivados ou acomodados, ou que não estão bem alocados dentro das suas organizações. E a sua proposição é totalmente oposta a isso, é uma proposição de ter times que estejam alinhados para fazer a coisa acontecer. Como você estabelece essa relação e essa transformação de um time que não arrebenta para um time que verdadeiramente arrebenta? Nossa, essa pergunta ela renderia assim muitas horas de debate, de discussão, tá? Eu vou trazer um ponto, tá, Jimmy, que eu acho que é interessante, tá? Uma dos grandes paradigmas, tá, ou das grandes questionamentos em relação às organizações tradicionais é a questão do comando e controle. Quer dizer, historicamente, as organizações começaram lá no início do século passado, eu ter uma linha de comando única e ter um controle estrito sobre tarefa, sobre o que estava sendo feito, era muito importante. Ao longo do tempo, isso foi se tornando menos importante, mas muitas organizações não conseguem fazer essa guinada, fazer essa troca de canal e enxergar essa nova situação. Talvez seja um momento muito oportuno, que agora as empresas foram obrigadas a introduzir o trabalho home office, quer dizer, o trabalho à distância, de uma hora para outra. Ninguém se preparou, muito poucos estavam preparados. E nesse momento, a pergunta é, o que é mais importante? É eu manter o controle sobre a tarefa ou eu estimular as pessoas e conquistar o engajamento delas para que elas realmente entreguem o melhor de si e atinjam os resultados esperados? Quer dizer, talvez seja um momento exemplar para se fazer essa guinada e entender que, ok, é necessário algum controle, onde ele é necessário, porque sempre será necessário algum tipo de controle nas atividades, né, envolvendo pessoas. Sim. Agora, mais importante do que isso, é como é que eu vou conseguir a colaboração das pessoas que estão em locais diferentes, né, quer dizer, elas estão vivendo momentos psicologicamente diferentes e ainda assim elas precisam fazer entregas muito pontuais. Então eu acho que esse é um momento único, um momento exemplar, né, para que a gente aproveite e se debruce sobre isso, tá? Quer dizer, o como fazer tem 1000 maneiras diferentes. Eu não me atreveria aqui a propor uma única fórmula, né? Tenho aqui o elixir, a fórmula mágica que em qualquer organização vai funcionar, mas parar e refletir a esse respeito e conversar com as pessoas sobre isso vai ser fundamental para que cada organização monte o seu esquema. Quer dizer, cada empresa, cada time vai ter que encontrar, né, a sua maneira de se organizar e de extrair o máximo que cada um pode entregar. Especialmente agora no momento onde as pessoas estão estressadas, estão acuadas com medo desse vírus, de pegar essa doença. Tem toda essa questão econômica que está latente, né? Isso incomoda, né? E todo mundo fica um pouco inseguro. Será que eu vou ter o meu emprego amanhã, né?
alguns mais, né, será que os empregos ainda existirão no futuro, né? A gente, né, leva ao extremo, né, essa questão, né, Jimmy? Mas sem dúvida parar e se questionar sobre isso, ainda mais nesse momento, pode ser uma grande oportunidade. E a resposta não vai vir de um único especialista, de um único líder, e sim de congregar pessoas em torno desse tema e de construir soluções. Pelo menos é dessa maneira que eu entendo, tá? Enfim, né? E as pesquisas que eu tenho feito mostram isso, né? Existem muitas soluções diferentes, existem instrumentos, ferramentas, né? Se você botar no Google agora, vai ter aí pelo menos 50 webinários propondo métodos para ser mais efetivo no home office. Todos eles são bons, todos eles funcionam, mas cada equipe vai ter que construir as suas sistemáticas para que a colaboração e a entrega de valor seja efetivo. E tem um outro detalhe, Cris, que você coloca muito bem. Eu acho que esse é uma das grandes virtudes da tua atuação, que é você fazer esse alinhamento realmente do que o membro do time quer com o que a empresa tá querendo fazer ou está realizando, né? Isso é imprescindível, porque principalmente num momento incerto como esse que está sendo vivido, as pessoas precisam estar conectadas, acima de tudo, pelo propósito, para se tornarem incansáveis naquilo que estão fazendo. E é uma questão de dedicação, de entrega, de entender a importância que aquele valor tem. Na sua visão, esses elementos eles vão ser fundamentais para a continuidade das organizações e para que elas consigam atravessar esse período de incerteza de maneira mais rápida? Olha só, velocidade é sempre um desafio, né? A gente está sempre sendo pressionado para fazer mais, melhor, mais rápido. Isso é histórico e nós temos a expectativa, né, de ter retomadas rápidas. Mas a tua pergunta ela traz uma questão bem, eu acho que muito central. Primeiro, o que faz as pessoas se mobilizarem, né? Antes eu falava a questão da manutenção do emprego, quer dizer, muitos se sentem ameaçados e vão pensar nas necessidades mais básicas, né? Tem que ter alimento, tem que ter um teto, tem que garantir a minha subsistência. Porém, nós sabemos que isso não tem, pelo menos a história mostra, que não é uma coisa que é sustentável a muito longo tempo. As pessoas, logo que elas tiverem, né, as necessidades mais básicas atendidas, outras necessidades superiores elas vêm se manifestando. O ser humano ele é inquieto, não é um animal que você dá ração, dá aguinha e ele, beleza, vai conseguir manter ele na gaiola. Não é isso. Nós somos seres, imaginamos que a alma seja muito maior do que simplesmente comer, beber, dormir, né, essas coisas mais simples. Nós temos aspirações de fazer parte de um grupo, de ser aceito por esse grupo, temos a aspiração de dar uma contribuição única, quer dizer, nós temos isso, quer dizer, eu quero fazer a diferença. Eu estou aqui me propondo, né, a criar essa comunidade de times que arrebentam para dar uma contribuição. Eu tenho necessidades pessoais a atender? Sim, mas eu tenho, em nível de realização, eu quero fazer mais, eu quero dar uma contribuição maior. E todas as pessoas têm isso, né? Uma vez que as necessidades mais básicas já estão atendidas, eles vão querer algo superior. E aí, a questão de ter um propósito que seja muito além da tarefa, muito além da rotina, ela se consolida. Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Eu estou fazendo uma entrega, é um produto, é um serviço e aquilo acabou? Ou isso tem um significado que pode representar para cada integrante a realização do seu potencial? Quer dizer, eu sou desafiado a me superar, a fazer algo além daquilo que eu venho fazendo. Quer dizer, são coisas que têm que ser trazidas, né, no âmago do trabalho em equipe, para que a gente realmente consiga transformar cada elemento em mais daquilo que ele é. Né? Quer dizer, a superação ela faz parte. Eu não estou falando de heroísmo, não estou falando, né, de super colaboradores, né? Mas não melhorar a si mesmo, né? Melhorar a si mesmo dentro daquele contexto, né? Buscar a melhora contínua. E eu perceber essa melhoria e ser reconhecido por isso e entender que eu sozinho, talvez eu não vá conseguir dar conta disso. Eu preciso de ajuda, eu preciso me organizar com outras pessoas e a colaboração
é que vai ser o grande motor desse desenvolvimento. A aprendizagem em grupo, em equipe, ela é muito mais poderosa do que a individual. Quer dizer, eu tenho, lógico, né, uma capacidade imensa de me reinventar, de me extrapolar aquilo que até hoje eu fiz, sem dúvida. Mas se eu conseguir unir forças com outras pessoas, sem dúvida eu vou conseguir fazer algo extraordinário, algo muito maior. Com certeza, sem dúvida. E na verdade você já faz isso há muito tempo, né? É interessante observar que na tua história a transformação de equipes ela é uma coisa que está presente desde o início. E você falou aí de encontrar equipes que precisam ser transformadas para enxergar que o valor precisa ser gerado continuamente. E você tem uma história que você publicou num artigo recente, que inclusive eu aconselho o pessoal que depois busque no teu LinkedIn para ler essa informação, porque é fundamental que você acesse esse conteúdo, que foi uma história do início da tua trajetória, lá no comecinho dos anos 90, em que você participou da transformação organizacional de uma indústria que precisou buscar um outro posicionamento para poder se adequar a um contexto que foi imposto. Ou seja, é uma fotografia parecida com o que a gente está vivendo hoje em outros tempos. Conta um pouco como é que foi essa história e o teu papel de transformação, a tua atuação nesse sentido. Olha só, Divine, isso é interessante, tá? Porque está fazendo um paralelo de algo que aconteceu há muito tempo atrás com uma situação, né, recente, que a gente ainda está no meio. Em geral, as crises elas são pródigas para nos ensinar e nos abrir os olhos e nos mobilizar em relação às oportunidades. Esse caso, né, dessa indústria foi lá no início, quando eu estava começando a minha carreira, e foi uma indústria que chegou a ser a maior fabricante de móveis do Brasil e enfrentou um revés muito, muito forte, quer dizer, uma crise muito forte, né, e precisava de uma retomada, e percebeu que design, equipamentos, materiais, dizer, tudo isso tinha um limite, né, é limitado, né, os gestores trabalham com restrições, e o foco se voltou aonde? Se voltou justamente para as pessoas. Quer dizer, só máquina, equipamento, material e design, mesmo trazendo o melhor design do mundo, não ia tirá-la daquela situação onde ela se encontrava. E a reinvenção foi justamente essa, foi trazer o que as pessoas tinham de melhor para colaborar e para ajudar na construção dessa nova empresa, para colaborar nessa retomada ou nessa transformação. Então, houve uma inovação muito forte na área de produto, houve uma inovação muito forte na área de sistema de distribuição, na época o franchising, mas houve uma revolução no trato com as pessoas, onde as pessoas passaram a ser olhadas de uma maneira diferente, tratadas de uma maneira diferente, né? O funcionário passou a ser chamado de colaborador, quer dizer, ele já não era mais um recurso a ser administrado, mas passou a ser tratado como um ser pensante e carregado de emoção e de energia para fazer essa retomada. A história é longa, tá? Daria para trazer muitos exemplos. Um exemplo que eu vejo assim que para ter uma noção quantitativa do que aconteceu, tá? Por exemplo, um simples programa de sugestões, ele acabou se transformando num problema de gestão, que nós conseguimos num período aí de um pouco mais de 2 anos, quase 3.000 ideias de melhoria, nos mais amplos sentidos. Quer dizer, o corpo de gestão teve que se preparar para tratar isso, para poder analisar e dar resposta, para ter ideia do volume, né, e a vontade das pessoas de colaborarem. Claro. E cada ideia que era colocada em prática acabava reforçando o valor que tinha essa participação. Quer dizer, não era simplesmente um quadro lá num canto. Quer dizer, a direção da empresa passou a olhar aquilo como um instrumento de mudança, um modelo de gestão organizacional. Então, ouvir as pessoas passou ao centro, né, da administração do negócio em si. E foi revolucionário. Sim, eu imagino que tenha, o próprio artigo conta isso, né? Aliás, quem quer saber a história completa, eu reforço que leia, porque mostra realmente vários aspectos de como a indústria conseguiu realmente se posicionar de uma outra maneira e se reerguer nesse novo contexto, né? Sem dúvida. A gente tem um tripé básico, né, da gestão das organizações e de qualquer tipo de negócio que você olhe. Eu tenho as tecnologias, né, eu tenho processos, tenho pessoas.
qualquer um desses 3 pontos que falharem, é lógico que vai ser impeditivo ao sucesso. Agora, se os 3 estiverem equilibrados, quer dizer, eu tenho boa tecnologia, eu tenho processos de trabalho, né? E lógico, eu falaria de design, de produto, de N coisas, né? E eu tiver o elemento humano de maneira integrada, né? Foco, engajamento, dedicação, aprendizagem constante, retroalimentação desse processo, que é o reconhecimento das pessoas, é o que na época eu tive a oportunidade de fazer, né, de participar nessa organização, e é o que eu tenho visto ser validado até os nossos dias e cada vez mais intensamente. Muito legal. E tem um ponto que você falou agora, que é ouvir as pessoas, né? Isso é uma das chaves do Times que Arrebentam, e o Times que Arrebentam, ele é muito maior, ele é um movimento, ele tem um manifesto, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. O sucesso de uma equipe é também o sucesso individual de cada membro dessa equipe. E eu queria te ouvir sobre qual é a preocupação do Times que Arrebentam no desenvolvimento do indivíduo. Como você enxerga isso no contexto do time? Bem, veja só. O que nós acreditamos, tá? É que, primeiro, colaboração e equipes e times de trabalho são mais importantes do que os craques, do que os sucessos, né, individuais. Porém, um não existe sem o outro. Eu preciso que todas as pessoas que participem do time, elas tenham oportunidade de se desenvolver, quer dizer, elas tenham segurança para expor o que pensam, para ser quem elas são, e fazendo isso, elas consigam produzir o máximo de desempenho. Não tem como ser diferente. Quer dizer, não é simplesmente uma engrenagem num mecanismo mecânico, né? Nós somos muito mais do que isso. Então, eu me preocupar com o que as pessoas pensam, qual é a visão delas de mundo, né? A maneira como elas podem prestar um serviço melhor, de que maneira elas podem ser criativas, né? De que maneira elas podem criar coisas novas. É isso que vai sedimentar o trabalho em equipe, que vai levar ao alto desempenho. E além disso, né, Cris, a atuação de uma equipe parte do princípio de agir de forma orquestradamente coletiva, né? E para que isso aconteça, precisa ter um maestro orquestrando essa sinfonia. Em alguns casos, o problema da equipe, a baixa performance da equipe, não está na equipe, não está na orquestra, está no maestro. Isso acontece? Pois é, sem dúvida, né? A figura do maestro ela é muito, muito importante, tá? A liderança ela tem um papel fundamental. O que eu percebo hoje como uma grande oportunidade é que aquele líder solitário, aquele líder que carrega o piano sozinho ou que tem a função de fazer a equipe ter sucesso, está cada vez mais difícil de encontrar. Nós estamos olhando para modelos agora onde a autoridade, onde a função liderança, ela vai migrar para diferentes elementos em diferentes momentos do trabalho. Quer dizer, a pessoa vai ter a função de liderança se a função dela tiver naquele momento, se naquele momento a função dela for a mais necessária, a mais importante. Sim. No momento que outra função precisar de destaque, ela tem que deixar espaço para que outro assuma a liderança, tá? Então, sim, eu acredito que o líder ele é fundamental. Agora, um time que arrebenta pode ter vários líderes e os líderes se alternarem ao longo do trabalho. É como um esquadrão tático, né? Um líder tem uma capacidade melhor de se posicionar bem para uma incursão, outro líder tem uma capacidade melhor de suprimentos, outro líder tem uma capacidade de cura, né? Então, cada um assume a liderança no momento do contexto, né? Exatamente. Aquele que está mais preparado para enfrentar aquele problema é que deve estar preparado também para assumir a posição de liderança e de coordenar naquele momento. Na hora que outra função que ele não domina tanto for necessária, ele também tem que saber dar o passo atrás, né, ter humildade e deixar espaço para aquele que está na hora, que está no momento, né, que tem a melhor competência, que tenha a melhor chance de trazer a solução que vai levar a equipe
ao objetivo, à consecução do propósito, né, para que ele realmente assuma e execute. Quer dizer, essa troca, essa passagem de bastão, tá, é uma coisa ainda bastante nova, mas muitas organizações já estão usando isso e já estão experimentando o benefício, né, dessa alternância, porque a liderança passa a ser não um poder, mas uma função de verdade, não é um cargo, né, não é um cargo de líder. Né? Não é um maestro fixo orquestrando, é rotativo o processo. Diferente da orquestra sinfônica, onde provavelmente vai ter um único maestro, as equipes de alta performance elas precisam ter essa alternância, porque não é uma função estática. Né? Claro. Os problemas eles mudam constantemente, eles vêm com nuances diferentes e exigem também, né, lideranças com perfis e conhecimentos e habilidades diferentes a cada momento. Então, pelo menos esse é o nosso credo, isso que a gente acredita e está tentando levar para as organizações. E isso é tão importante, Cris, porque na verdade você também promove a valorização do trabalho de cada competência, de cada capacidade de cada membro da equipe. Quando você abre a possibilidade para que a liderança aconteça de forma rotativa, para se adequar a cada contexto, você também coloca em posição de destaque todos os membros da equipe, todos têm espaço para expor o seu potencial ao máximo. Sem dúvida. Essa é a oportunidade única para que cada um consiga realmente se realizar como profissional e como pessoa. Quer dizer, eu tenho contribuições que eu posso dar em determinado momento e para um determinado projeto, para resolver uma determinada situação, ou para criar algo novo, e isso, tendo esse espaço, eu vou me sentir também reconhecido. E nos momentos onde eu não tenho essa mesma competência, eu vou seguir, né? Eu vou ajudar outros que estão nessa posição para que realmente a equipe alcance o máximo, né? Que ela produza o que deseja, o que é necessário. E já ficou muito claro, Cris, que de acordo com a filosofia do Times que Arrebentam, performance e propósito são fatores que caminham juntos, né? E são fatores que precisam estar o tempo todo sendo desenvolvidos no time. Quais são as ferramentas? O que você diz sobre como gerar esse sentimento de pertencimento e de comprometimento dos pertencedores da equipe, dos partícipes da equipe, naquele trabalho que está sendo desenvolvido? Como engajar essas pessoas? Bom, uma vez que o propósito esteja claro, todos sabemos o que queremos fazer, mas não estou falando em um projeto ou um produto. Quer dizer, o propósito é muito mais do que isso. O propósito não é algo que vai vencer daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui 1 ano. É algo grandioso que essa equipe quer propor, quer desenvolver e quer entregar. Ok, mas nós não vivemos só de coisas a longo prazo, né? Nós não vivemos só de ideal. Então o passo, Jimmy, é transformarmos isso em objetivos a serem entregues também no curto prazo. Tá? Quer dizer, o que nós vamos fazer nos próximos 90 dias? Quais são as entregas pontuais que nós vamos fazer, né, que colaboram com o objetivo da nossa empresa, da nossa organização, que vai realmente nos levar em direção àquele propósito. E aí, nesse ciclo, quer dizer, esse objetivo será transformado em metas, né? Eu tenho que ter métricas, tenho que ter um placar, né? Ninguém gosta de participar de um jogo sem saber se está ganhando ou se está perdendo. Então, ter métricas, né, ter indicadores numéricos que eu possa ir lá e aferir são fundamentais. Isso tem que ter muita transparência, isso tem que estar claro, não só para os líderes, não só para os cargos de chefia, né, mas para todos os componentes desse grupo. O placar tem que estar alto. Eu sempre falo, sabe, de um exercício que eu proponho. Imagina você ir para um jogo de futebol. E aí você chega no jogo de futebol e a goleira está coberta com um pano. Sabe aquelas fitas assim que caem nas portas? Você não enxerga nem o goleiro, nem se a bola passou ou não. E aí você olha para o lado e não tem placar também. Se ninguém quer assistir um jogo desse, não teria graça nenhuma. Então, ter, né, métricas muito claras e o estabelecimento dessas metas que todos também, que seja compartilhado, é fundamental para haver essa adesão. Uma vez que eu saiba aonde é o gol, uma vez que eu saiba o quanto eu consigo botar de bola para dentro e ter um placar grande para todo mundo vibrar e comemorar junto, é fundamental para ter essa alavancagem de engajamento e de desempenho. E olha só como é interessante, tá?
nós valorizamos muito a razão, e a razão ela é muito importante. Mas a energia vem da onde? Ela vem das emoções que nós sentimos. O que você sente quando você vê o seu time fazer o ponto? Seja no futebol, em qualquer esporte. Isso causa emoção, causa vibração. Essa energia dentro das equipes ela é necessária também. Eu preciso vibrar com o gol, vibrar com a meta atingida e retroalimentar, que essa energia sirva, né, para que eu possa galgar, que eu possa ainda alcançar resultados superiores. Então, a emoção é um componente importante também. Eu falei de coisas técnicas, né, estabelecer meta, ter número, né, é importantíssimo. Mas isso vai servir também como alimento da alma, né, quer dizer, energia para a gente focar e poder produzir ainda mais. Mas é isso que um bom time tem, né, Cris? Técnica, emoção, performance, estratégia, e tudo isso tem que fazer parte de um time que arrebenta. Então, esse posicionamento, essa analogia é muito válida, porque isso deixa claro esse posicionamento. Além disso, você comentou bastante sobre contexto, a gente está vivendo hoje um contexto atípico, com toda essa temática da pandemia, e existe um ponto crucial no posicionamento das organizações, que é a capacidade de se adequar rapidamente a novos contextos. Então, a gente teve situações em que, do dia para a noite, as empresas tiveram que começar a atuar em home office, ou, enfim, uma série de adequações precisaram ser feitas. Para que uma equipe, para que um time consiga se mobilizar rapidamente, ele precisa ter liberdade de atuação, ele precisa estar um pouco livre de amarras, de hierarquia, livre de atuação individual. Como que você pensa a liberdade de um time para que ele consiga brilhar, para que ele consiga fazer o seu talento acontecer? Bom, eu vou pedir licença para dar um passo atrás, tá? Um elemento fundamental para a organização dessa equipe, para que realmente haja a possibilidade de se trabalhar com menos controle, né, que não tenha necessidade dessa linha de comando, é uma coisa chamada maturidade. Então, o primeiro passo a equipe tem que se conhecer, né? Cada membro tem que conhecer o outro. A liderança que está conduzindo aquele momento, aquela função, ela precisa conhecer muito bem cada um dos seus elementos. E cada um precisa se desenvolver ao ponto de ter essa maturidade, né? O que é maturidade? Maturidade é só conhecimento? Não, não é só conhecimento. Maturidade é também experiência. É conhecer a si, conhecer os seus colegas, saber até quando cada um pode ir, e aí um vai puxando o outro, né, na direção daquele objetivo. Então, na minha visão, Jimmy, tem o conjunto aí de elementos, ele é bastante amplo, mas tem algumas coisas que são fundamentais. Então, vamos lá, né? Eu quero ter um desempenho superior, eu quero ter uma equipe arrebentadora, uma equipe realmente que dá um impacto. Primeiro, eu tenho que ajudar cada um a se desenvolver, né? Como liderança, proporcionar para cada um a oportunidade de mostrar, né, o que consegue fazer e coordenar esse trabalho a fim de que um dê a melhor contribuição, né? Talvez assim em argumentos, mas tem uma metáfora que eu acho que ajuda, né? Uma equipe que avança, ela avança ombro a ombro, né? Um ajudando o outro. Não é esperar que somente um ou somente outro faça que produza, né, aquele resultado. O craque ele é importante, sim, mas alguém tem que colocar a bola na área. Então, cada elemento é fundamental. Então, eu acho que, sim, né, a gente precisa ter existe um sentimento de troca, né, e de confiança entre cada membro da equipe para que se construa esse desempenho. Sinergia. Isso, é sinergia, mas é muito mais do que sinergia, é uma coisa mais íntima, entende? Sim. Quer dizer, é uma confiança que ultrapassa. Se a gente olhar... exatamente. Pelo menos é a minha maneira de entender, né? Existe um cimento invisível ali, né? Que cola, que une, né? Que cria essa possibilidade, né? Que transforma essa sinergia realmente em resultado. E tem três, eu achei muito interessante lendo o manifesto do Times que Arrebentam, que reflete a sua maneira de pensar equipes e toda a experiência que você tem acumulada em fazer times alcançarem performances melhores.
E são 3 pontos que existem nele dos quais você não abre mão, e você deixa isso claro no manifesto. O primeiro deles, que é muito interessante, é de que a inteligência não é necessariamente inata, ela pode ser aprendida. O segundo ponto é a atuação ética, como imprescindível para o sucesso de qualquer time que queira arrebentar. E o terceiro ponto é a visão de sustentabilidade, que é o que vai manter aquele time continuamente realizando aquilo que ele se propôs da melhor maneira possível. Eu queria saber como você chegou nessa síntese tão clara desses 3 ingredientes fundamentais para um time que arrebenta. Uau! São três pontos realmente bem fortes, tá? Eu ainda não submeti isso a muitas pessoas, a gente está começando agora, né, a submeter esse manifesto para ver quais são as reações, mas são 3 coisas que eu julgo que são fundamentais para que avance, né? Os outros elementos são negociáveis, esses não dá para negociar. Quer dizer, se eu acredito na capacidade humana de melhorar, de se transformar, a aprendizagem é fundamental, né? E eu não estou falando aqui aprendizagem de maneira muito fechada, estou em todos os aspectos, né? Conhecimento formal, conhecimento de experiência, mudança de atitude, quer dizer, tudo isso forma, né, a possibilidade de a gente, desde o momento que a gente nasce, né, aprender o mundo, interferir nesse mundo e deixá-lo melhor. A questão do talento nato é um mito que ainda eventualmente aparece, eventualmente as pessoas olham, né? Eu gosto do exemplo do futebol, do esporte, porque ele é recorrente, né, e nos ilustra. Quer dizer, todo mundo olha para Pelé, nossa, o cara era um fenômeno, ele é um cara especial, ele nasceu assim. Não, talvez alguma característica física, né, da taxonomia, da concepção física dele, como é que a gente diz, da morfologia física dele, talvez tenha realmente ajudado. Mas ele era um cara, basta a gente pesquisar a respeito da vida, ele treinava muito mais do que os outros. Quer dizer, a capacidade dele de aprender, de afinar, de aprimorar, é que levou a ser, né, maior, né, o rei do futebol, o maior do mundo. Em todas as áreas é assim, né? Quer dizer, eu tenho, lógico, coisas que vêm no meu DNA, que nascem com o meu corpo, mas elas são um potencial puro. Se eu não fizer nada, nada serei, né? Serve para tocar um instrumento, serve para liderar uma equipe, serve para aprender uma determinada técnica em relação a serviços, em relação a design, qualquer coisa, a arte, qualquer coisa que a gente for fazer, depende de aprendizado. E eu acho que essa faz parte de um credo, né? Quer dizer, eu acredito que eu posso melhorar, eu acredito que eu posso aprender, faz parte desse manifesto, porque é a base do desenvolvimento de um time que arrebenta. Se eu não acreditar nisso, nada farei, né? Se eu olhar para as pessoas e não, você já é uma obra pronta e eu não posso te ajudar a sair desse estágio, então pronto, então acabou. Agora, se existir a possibilidade, né, de colaborarmos, né, minha pessoal, de qualquer líder, né, de estimular essa pessoa, né, esse integrante, né, esse membro da equipe, a melhorar, a se transformar, né, então aí temos chance de criar times que arrebentam. Essa é uma parte, né, uma perna aí, né, a outra que a gente fala é a questão da sustentabilidade. Eu vou falar primeiro da sustentabilidade e falo da ética no final, né? E as duas estão intimamente ligadas. Sustentabilidade aqui é um tema muito amplo, tá? Ela vem desde a questão que está na qualquer jornal, qualquer revista que você abrir hoje fala em sustentabilidade ambiental, quer dizer, é a questão de a gente garantir a existência desse planeta por longo tempo, e isso está intimamente ligado à nossa existência. Nós somos seres que fazemos parte desse ambiente. Então, o elemento econômico, que são as normas, né, de geração daquilo que a gente precisa para viver, ela é fundamental nesse aspecto de sustentabilidade. Então, temos que sim cuidar, né, dos recursos que nós usamos naquilo que a gente faz, e como equipe nós temos que tomar conta para que essa equipe seja sustentável ao longo do tempo. Quer dizer, o ambiente no entorno no interno dessa equipe tem que ser algo saudável para que as pessoas continuem querendo fazer parte daquilo. Então, eu parto, né, da sustentabilidade ambiental, passo pela sustentabilidade econômica
E aí eu chego na sustentabilidade da equipe ao longo do tempo. Um dos problemas que a gente tem é o quê? Eu formo uma equipe muito boa, o pessoal produz muito, só que o estresse leva à evasão. Quer dizer, chega um ponto que o cara não aguenta e sai fora. Então, essa questão da sustentabilidade, pensando principalmente nisso, quer dizer, as pessoas precisam fazer parte de times saudáveis, que produzam muito, que dediquem intensamente toda a sua energia, mas que consigam retroalimentar essa energia de maneira salutar, que consigam manter, né, tanto as questões físicas quanto psicológicas ao longo do tempo para continuar colaborando e fazendo coisas grandiosas. Sim. E finalmente a questão da ética, né, Jimmy? Que ética é um nome que a gente escuta muito na rua, mas às vezes o conceito não é bem entendido, e aí a gente precisaria discutir um pouco e ampliar um pouco sobre o que é essa ética e por que ela é fundamental dentro dos times que arrebentam. Então, vamos lá, né? Junto com a sustentabilidade, a ética ela forma, né, a sustentação da mecânica que vai fazer as pessoas se congregarem e trabalharem juntas. A ética, ela não é, como muitos pensam, né, eu aponto os defeitos do outro e cobro um comportamento diferente do outro. Ética tem muito mais a ver com o caráter, né, como eu sou, quais são os meus valores. E é importantíssimo trazer para a discussão do trabalho em equipe, né, para formar times realmente que arrebentem, entender que não basta eu ficar satisfeito, não basta a minha satisfação individual, né, o meu ego somente estar resolvido, as minhas necessidades mais básicas estarem resolvidas, mas eu tenho que me preocupar com o outro. Então, eu amplio, né, a ética ela ultrapassa aquilo que resolve os meus problemas pessoais e individuais e ela embute aqui uma certa obrigação com o outro. Quer dizer, eu passo a olhar para o outro como parte de mim mesmo e como alguém que eu preciso ajudar, estimular, né, e colaborar para que ele também resolva as suas coisas, para que ele também tenha as suas necessidades atendidas, e um colaborando com o outro a gente forma, né, realmente uma comunidade forte e sustentável ao longo do tempo. Então, por isso, né, essa pegada, né? Então, aprender, para que eu possa realmente me transformar, o foco na sustentabilidade para que eu possa fazer isso ao longo do tempo e a ética como eu olhando para o outro de maneira respeitosa, promovendo aquilo que é bom, aquilo que é justo e colaborando para que o outro também seja feliz. Ou seja, a gente tem o conceito do times que arrebentam alicerçado nos melhores princípios, naquilo que realmente deveria estar muito presente no nosso dia a dia e que passa a estar presente nas equipes, né? Então, isso passa a noção, a sensação de segurança sobre o que precisa ser feito, né? Porque se você garante que a equipe está concentrada nesses 3 pontos, você garante que ela consiga desempenhar um bom trabalho e consiga alcançar um resultado sólido, né, acima de tudo, que seja contínuo. O insight que vem é assim, ó, Jimmy, as tecnologias mudam, vão mudar, os desejos humanos, eles são pródigos em se reinventar, né, novos produtos, novos serviços, né, novas necessidades, outros vírus aparecerão para a gente combater, né? Agora, os valores não, os valores são perenes, os valores eles permanecem ao longo do tempo, né? Talvez o que eu tenha muito mais do que as questões genéticas, né? O que mais me aproxima do meu avô são os valores, né? A questão da honestidade, do respeito, do cuidado com o outro, são coisas que não vão mudar tão rapidamente. Todo o restante muda. E se eu pensar em construir uma equipe de altíssimo desempenho, uma equipe que realmente se supera e faz coisas extraordinárias, eu tenho que assentá-la sobre valores, né? Por isso o propósito é importante, por isso a sustentabilidade, a ética e a aprendizagem, né, como alicerces aí da construção das equipes que arrebentam. Show de bola. E, na verdade, todo esse trabalho de aprimorar pessoas, e você falou isso por várias vezes, e na minha visão é algo que está muito presente nos times que arrebentam, também faz parte da tua trajetória extremamente sólida como professor. Ou seja, lecionando, você transmite conceitos de ética,
de sustentabilidade, de comprometimento e propósito com aquilo que a pessoa está se propondo a fazer. E eu sei que não são raras as vezes que esses teus alunos aí ao longo de todos esses anos compartilham as conquistas com você. E isso é a prova viva, digamos assim, do trabalho, do papel que você cumpriu para ajudar esse aluno a se aprimorar na trajetória dele. O que você sente quando você vê isso, né? Tiveram histórias recentes de alunos que compartilharam o ganho de algum prêmio. Esse tipo de coisa, ele é extremamente gratificante, né? Eu imagino. Sem dúvida. Mas olha só, a atuação como professor ela é muito interessante, porque nós não podemos garantir produto, né? Nós pensamos no processo e quando o produto aparece, por mais envaidecido que nós fiquemos, a gente sabe que o troféu é do outro, né? É daquele que fez a transformação. Igual a docência, ela é uma das atividades que eu me entrego assim muito intensamente, porque gosto muito. Acho que promover, né, a transformação das pessoas e das organizações através da aprendizagem realmente me faz muito bem. Né? Comecei isso lá em 2011, 2012 e tenho persistido nisso. E a gente tem, lógico, né, sempre que a gente fica sabendo da vitória, né, de um aluno ou de um grupo de alunos, isso é fantástico. Um caso que aconteceu, né, agora recente, a gente teve 2 equipes que foram premiadas com um Prêmio Nacional de Empreendedorismo, mas uma delas em especial, né, que tinha um grupo de jovens que tinham apenas saído do ensino técnico e queriam muito, né, criar, né, um aplicativo que fosse inovador, que conseguisse ser reconhecido e conquistar um prêmio. Foi muito bacana. E uma aluna específica, né, ela tinha uma dificuldade de comunicação verbal muito forte. Né? Ela é uma técnica excelente, mas conta a lenda que o colega dela na defesa do TCC pediu, olha, por favor, não fala nada, deixa que eu apresento, que a gente vai sair melhor assim. Ela tinha realmente muita dificuldade de construir, né, um discurso e de apresentar na frente de pessoas. E quando eles formaram a equipe, foi muito interessante porque, lógico, toda uma preocupação com o desenvolvimento do conceito, né, do produto em si e do público ao qual ele estaria dirigido, né, toda essa parte de negócios e a questão técnica também, né, de programação, tecnologias que seriam aplicadas. Mas nós sabíamos que mais importante que isso, eles teriam que se preparar para defender isso, né, seja para conseguir investidores, né, ou para conseguir colaboradores, para montar, né, uma equipe para isso, precisariam comunicar isso de maneira muito precisa. E aí o grupo percebeu que, como essa aluna, né, a Thalita, ela tinha uma liderança muito forte na área técnica, que ela também deveria ser a pessoa a defender isso. Uhum. E aí todo mundo se organizou, foi muito bacana, inclusive, né, chamaram, ela tinha referências, né, escolheram mentores, né, para colaborar nesse processo, pessoas que ela confiava muito e que a ajudaram a se desenvolver nessa competência específica de comunicação. E foi muito interessante porque conseguimos, a equipe, né, conseguiu vencer a etapa estadual e o momento máximo foi ela, com o microfone, perante toda a equipe e um auditório cheio, né, lá no auditório lá em Brasília, defender a ideia e com propriedade e com fluência, sabe? É um case muito interessante de transformação pessoal que eu acho legal compartilhar. E mais do que isso, tá? Hoje ela é líder, né, de uma comunidade de empoderamento feminino dentro da área de TI. Quer dizer, isso proporcionou para ela, quer dizer, algo que até então não se vislumbrava. Então eu tenho muito orgulho e é um case bem legal nesse aspecto. Tem vários, né? Esse é um super caso de um time que arrebentou, Cris, né? Sem dúvida, sem dúvida. Também com foco no desenvolvimento da competência individual, que a gente falou sobre a importância disso. Ou seja, você tem nesse exemplo toda sorte de mostras de como um time pode se organizar para alcançar o sucesso, né? Claro, e olha só, Jimmy,
o apoio do grupo como um todo, né? Houve uma coalizão ali de forças, de concentração e de apoio a ela, para que realmente as dúvidas, as incertezas e os medos fossem de toda forma eliminados e ela tivesse energia para treinar, para se preparar, para dominar a técnica e vencer. E a equipe toda compartilhou essa vitória, foi realmente fantástico. Muito, muito legal. Bom, Cris, assim, inspirador realmente o teu trabalho desenvolvendo equipes e a gente quer que isso chegue a cada vez mais pessoas. O mais legal de tudo é que a partir de agora, quem quer liderar ou quer fazer parte de uma equipe e dividir o sucesso de uma equipe, de um time que arrebenta, vai poder acompanhar técnicas para fazer isso através do teu trabalho, através do teu conteúdo, e aqui do Times que Arrebentam, né? Que vai ser a principal fonte de conhecimento sobre como fazer um time arrebentar na internet. É esse esforço que a gente está fazendo. Além de poder acompanhar aqui todo esse conteúdo e a narrativa que você assume a partir de agora falando sobre isso, o que você deixa como dica essencial para alguém que quer fazer parte de um time que arrebenta e contribuir para que ele arrebente? Nossa, olha só, tem um provérbio africano bastante antigo, eu não consigo identificar a origem, mas ele diz o seguinte: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá junto. Eu acrescento, se você consegue fazer sozinho, acelera, vai, faz. Agora, se você quiser fazer coisas extraordinárias, coisas grandiosas, então vá com o time que arrebenta. É isso aí, não tem mais o que dizer. Vá com o time que arrebenta. Bom, Cris, eu estou muito feliz de ter feito essa apresentação de todo esse conceito, toda a importância que o desenvolvimento de equipes tem nas organizações e para a nossa sociedade. O valor que você gerou nesse conteúdo foi enorme e eu tenho certeza que a gente já está ansioso por mais, né? Por mais novidades, por mais conteúdos. Quem quiser acompanhar todo esse trabalho pode estar conectado em todas as redes, né? Através do @times que arrebentam. Então, acompanhem todos os conteúdos que o Christian Oliveira vai compartilhar aqui a partir de agora, a partir de hoje, porque vem muita coisa por aí que está sendo planejada, né, Cris? Grande expectativa. Muita coisa para compartilhar e ansioso também para receber contribuições, para receber os feedbacks. Por favor, vamos conversar, vamos discutir, vamos construir juntos, né, uma comunidade forte que realmente seja transformadora, que colabore, né, com pessoas e organizações para criar times que arrebentam. É isso aí, você já está mais do que convidado. Siga e acompanhe o Times que Arrebentam. Obrigado, Cris. Começa agora essa jornada que a gente sabe que vai muito alto, muito longe e junto com pessoas e times que arrebentam. Valeu, Jimmy. Muito obrigado. Obrigado pela conversa. Valeu, pessoal.